Boa noite, pessoal. Voltando aqui para nós darmos continuidade à leitura do Transição Planetária. Então, nós vamos seguir para o capítulo 16, na página 165. Programações reencarnacionistas. O início da Era Nova, programada por Jesus para o planeta amado, previa também o retorno de filósofos e sábios do passado, de alguns dos profetas antigos, de diversos criadores de religiões, dos pré-socráticos, dos nobres espíritos do século IV a.C., como aqueles que antecederam ao nascimento do Messias e renasceram em Roma, preparando-lhe o advento. De igual maneira, os iluminados pensadores da escola neoplatônica de Alexandria, culminando nos séculos 3 e 4, com os mártires, com os abnegados e os santos medievais, com os gloriosos lutadores da Renascença, da Reforma, da Contra-Reforma, com os audaciosos construtores dos séculos 12, 13 e 19. Não, desculpa, séculos 17, 18 e 19. Entre eles, os grandes missionários da ciência e da tecnologia, tornando o século atual um verdadeiro santuário de amor, de beleza, de caridade, de iluminação espiritual. Certamente que em períodos diferentes, missionários do bem e da verdade estiveram na Terra, a fim de que nunca faltassem os ensinamentos superiores que facultam a libertação das amarras nas tendências perturbadoras das más inclinações. Na atualidade, porém, ocorreria algo especial em relação aos insensatos e perversos, aqueles que ainda se comprazem no mal, que desfrutando da feliz oportunidade de autorredenção e não a aproveitando em razão da sua sintonia com o primarismo, serão recambiados para mundos inferiores a eles equivalentes. Nesses novos campos de luta, oferecerão os conhecimentos que amealharam na Terra, experimentarão as consequências da teimosa persistência no crime e na hediondez, até que se integrem nos compromissos edificantes e possam voltar à Mãe Terra, integrando-se-lhe no programa de sublimação. Verdadeira revolução espiritual estava sendo travada no mundo das causas, a fim de que o advento do amor e da caridade, do bem e da misericórdia, possa dar-se sem precipitação, dentro de uma programação muito bem elaborada, que não mais pode ser postergada. Em realidade, nunca deixaram de, periodicamente, esses luminares da inteligência e do amor renascer no mundo terrestre, dando continuidade aos seus labores, às suas especialidades cada vez mais aprimoradas, facultando o progresso e a felicidade dos seres humanos em processos de crescimento para Deus. Vinculados pelo amor ao serviço do desenvolvimento intelecto-moral do planeta, têm sido estrelas fulgurantes em noites escuras, diminuindo a treva e pondo claridade no zimbório celeste, por enquanto sem sombras. São eles que não nos deixam olvidar os compromissos com a verdade, exemplos de abnegação e devotamento que nos enriquecem de conhecimentos e de vibrações amorosas, a fim de que não desfaleçamos nas lutas pessoais, anônimos uns, conhecidos outros. Caracterizam-se pela conduta moral e espiritual que os torna superiores às épocas em que viveram, desenhando o futuro com os seus exemplos de sacrifício. Reflexionando em torno dos dias do futuro, não pude furtar-me ao desejo de contribuir de alguma forma com esses missionários do bem, prometendo-me intensificar os esforços para melhor servir, pelo menos no período de preparação para os seus renascimentos no corpo físico. Dialogando com o querido amigo Yvon, exteriorizamos os sentimentos que vigiam em nós,
pensando nas grandes e desconhecidas batalhas que seriam travadas, como, aliás, vem acontecendo no dia a dia de todas as existências nobres, afeiçoadas ao dever e à verdade. Aqui, só relembrando, ele traz, né, a questão dos espíritos nobres que foram preparados para vir para a Terra, na incumbência de dar um passo, né, avançando a evolução do homem para que a Terra assim pudesse seguir a sua transição, né? Desse modo, fomos convocados por Dr. Silvio para visitar alguns casais que se haviam comprometido em receber os irmãos de Alcione. Nossa primeira visita na cidade de Belo Horizonte levou-nos a uma residência confortável, num dos seus bairros elegantes, onde tudo era silêncio. O casal adormecido na alcova encontrava-se em parcial desdobramento pelo sono fisiológico e dialogava com aquele que lhe seria o primogênito. Os nubentes haviam lutado para conseguir a progenitura sem o êxito desejado. Vários especialistas haviam sido consultados oportunamente e a resposta era sempre desanimadora, explicando aos parceiros que não haviam detectado qualquer impedimento fisiológico em nenhum dos dois. No entanto, a possibilidade permanecia nula. Após receberem sugestão para uma fecundação in vitro, haviam concordado e preparavam-se para o cometimento através de cuidadoso tratamento especializado. Olha que interessante, aqui eles dizem, né, que os médicos não encontraram nenhum problema, nenhuma questão que impactaria a concepção de forma natural. E aí me vem à mente que talvez isso estivesse acontecendo pelo fato de eles terem sido escolhidos para receber aquele espírito que só poderia encarnar através da concepção in vitro. Porque para quem não estava, não sei se todo mundo leu a última leitura, ele foi colocado que no momento da concepção, a espiritualidade estaria fazendo os ajustes necessários do DNA, né? Mudando a forma, ajustando esse espírito a essa vida terrena. Então, por isso que só, a gente estava com dúvida, né? E foram só as concepções in vitro mesmo, as fecundações, né? No dia seguinte, seria feita a primeira tentativa para a posterior utilização dos espermatozoides do esposo ansioso pela paternidade. Considerando-se o mérito de ambos os cônjuges, foram destacados 2 espíritos da equipe da Era Nova, para que renascessem através desse processo especial. Conversavam desse modo com aqueles que lhe renasceriam através das conjunturas genéticas e revelavam incontida ansiedade. Dr. Silvio, solícito, conhecendo o programa que seria executado, propôs que dessemos início à terapia auxiliar preparatória, convidando-nos à oração de súplica ao Senhor da vida em favor dos futuros genitores. Após comovedora prece proferida por ele mesmo, foram aplicados recursos bioenergéticos nos corpos adormecidos de ambos os parceiros, de modo a facilitar-lhes a produção de espermatozoides saudáveis, assim como de óvulos que permitissem a fecundação exitosa. Embora os cuidados de que se revestiu o momento, notamos a presença de alguns espíritos em aflição, que haviam acorrido à residência ao saberem dos planos para o renascimento dos visitantes, e que, de alguma forma, tinham vinculação emocional com os cônjuges. Aliás, foram um aborto no passado que criara a dificuldade atual. Embora recuperados do delito, ficaram as sequelas no perispírito da senhora, que lhe dificultavam a concepção. Um daqueles candidatos frustrados havia sido um filho não aceito, e apesar de já não existir ressentimento de sua parte, no momento sem possibilidade de tornar-se factível o seu retorno, em razão do programa ora elaborado. Com muita ternura e bondade, o nosso mentor explicou-lhe a ocorrência,
tranquilizando-o em relação ao próprio futuro, quando também mergulharia no corpo somático, fruindo de melhores recursos para o progresso pessoal. Terminada a nossa tarefa junto ao matrimônio, quando nos dirigíamos a um outro lar, um dos bairros periféricos da mesma cidade, interroguei o nobre médico a respeito da chamada fertilização in vitro, muitas vezes denominada bebê de proveta. Só um adendo aqui em relação à questão kármica do aborto. Eu acredito que provavelmente esse casal foi validado a ter essa oportunidade de conceber esse espírito através da fertilização, porque eu imagino que eles devem fazer parte da postura necessária para trazer esse espírito, né, para a Terra. Então, eu acredito que deve ter sido validado uma série de situações durante encarnações, tanto do pai quanto da mãe, facultando-os para que pudessem gerar e ter filhos, né, em detrimento do que fizeram no passado. Pacientemente, ele explicou-nos, a mim e aos demais amigos, que a divindade, sempre misericordiosa, incessantemente envia à Terra os seus embaixadores, a fim de que os mesmos facilitem o progresso científico-tecnológico, de modo a proporcionar aos seres humanos os recursos hábeis capazes de auxiliá-los a diminuir as aflições a que fazem jus. Querem fazer algum comentário sobre essa leitura até aqui? Então, vamos seguir. A cada momento, informou-nos com gentileza, a ciência e a tecnologia dão-se as mãos, contribuindo em favor da sociedade feliz, assim como enviando os missionários do amor para que os sentimentos de bondade, de misericórdia e de fraternidade vicejem onde antes os combates de extermínio tinham lugar. Naturalmente, é mais fácil a conquista horizontal, a dos valores culturais e técnicos, do que a grande vertical, do amor em direção a Deus, razão pela qual ainda permanecem as lutas hediondas de toda a espécie entre os seres humanos. Aqui eu me vejo em elevação horizontal. Vertical eu ainda estou patinando, né? Mas a horizontal eu estou me esforçando. Uma coisa de cada vez, né, gente? Foi a partir de 1978, graças ao nascimento de Louise Brown, que se logrou o êxito na grandiosa experiência da fecundação fora do organismo humano. Concluiu-se uma etapa de alta significação para as pessoas impossibilitadas de lograr a fertilização convencional, dando lugar à transferência dos embriões para as mulheres que sofriam de infertilidade tubária ou que tinham as trompas obstruídas. Com o tempo e o aprimoramento das técnicas, foi possível atender a outros problemas que dificultavam a conquista gloriosa da maternidade. A fecundação in vitro exige cuidados muito especiais, iniciando-se os procedimentos terapêuticos através do processo que faculta a indução da ovulação, de modo que possam amadurecer vários óvulos que irão permitir o crescimento folicular. Em casos especiais, usam-se drogas específicas para esse mister, o que não ocorreu no caso que estudamos. Após esse meticuloso processo, realiza-se a coleta dos óvulos, assim como do sêmen, quase simultaneamente, mais ou menos no mesmo período, e depois da análise e seleção dos primeiros, procede-se à inseminação com esperma elegido. Atenções especiais são mantidas durante o período de 3 dias depois desse procedimento, para a transferência de alguns deles para o claustro uterino. Todo esse processo requer perfeita identificação
da maturidade dos óvulos, o que se consegue mediante o estudo do líquido folicular, que é extraído para essa finalidade, constatando-se a existência de óvulos maduros em culturas especializadas. Promove-se a inseminação de cada um deles, com aproximadamente 100 mil espermatozoides em atividade à sua volta. Aproximadamente entre 15 a 19 horas depois do procedimento cuidadoso, observam-se ao microscópio as evidências da fecundação, que podem ser sintetizadas na presença dos denominados pronúcleos masculinos e femininos. Mais tarde, transcorridas 24 horas, já se pode perceber a presença de pré-embriões, graças à divisão em duas células. Somente após 48 horas até 72 horas, quando os mesmos apresentam 4, 8 ou mais células, é que se procede à transferência para o útero materno. Olha que aula! Maravilha, hein? Em nosso caso, esperamos que se tornem exitosos 2 dos diversos pré-embriões transferidos, nos quais teremos acoplados os perispíritos dos reencarnantes, que elegeram por vibração especial os espermatozoides que poderão oferecer-lhes alguns dos fatores necessários, com as características próprias para as tarefas que lhes estão destinadas na existência corporal. Aqueles que não tiverem ligação de futuros reencarnantes perderão a finalidade e serão automaticamente eliminados. Até nisso tem que ser exatamente aquele que vai se adequar aos espíritos encarnantes de Alcione, né? O nobre geneticista espiritual fez uma pausa para a reflexão, logo dando prosseguimento às explicações que nos deslumbravam. Quando os estudiosos das várias doutrinas científicas buscarem a identificação com as revelações espirituais, permitindo-se entender os mecanismos que constroem a vida física e a mantêm, muito mais fácil lhes será a execução dos compromissos que abraçam na condição de missionários do bem em favor da humanidade. Ao lado da fertilização in vitro, a admirável contribuição de mulheres enobrecidas pelo amor, que emprestam seus ventres para o desenvolvimento dos embriões e surgimento dos fetos até o momento do parto. Desde algum tempo, algumas denominadas como barrigas de aluguel, por cobrarem importâncias monetárias para o mister, é de um valor incontestável. Auxiliar alguém a lograr a realização da maternidade, desejando, por outro lado, o renascimento dos espíritos, quando larga faixa da sociedade opta pelo aborto delituoso e perverso, ou se utiliza da denominada pílula do dia seguinte, interrompendo o processo e o desenvolvimento da fecundação. Essas abnegadas mães, por empréstimo, desempenham um papel de alto significado na construção do mundo novo e melhor de amanhã. Pode falar, Lê. Gente, duas pontuações aqui. Primeiro, em nosso caso, esperamos que se tornem exitosos 2 dos diversos pré-embriões transferidos, nos quais teremos acoplados os perispíritos dos reencarnantes. Sim. Eu ouvi isso e falei assim, como assim? Pode não dar certo? Como assim? Não, aí no caso, pelo que eu entendi, nesse caso específico desses espíritos que estão sendo trazidos, que eles vão encarnar, a espiritualidade, ela vai escolher exatamente aquele sêmen, aquele esperma, que tem todas as qualidades, que é o mais forte, que é o mais poderoso, que é o mais tudo, para que não haja, de modo algum, o problema que pode não dar certo, né? Pode ocorrer que perde e não vincula, não vinga. Então, a espiritualidade, ela trabalha paralelo para que isso não aconteça. Então, é que quando ele fala assim, esperamos que se tornem exitosos,
me dá a entender que pode não dar certo. Mas como assim? Quando a espiritualidade determina a encarnação, como assim? Só se, nesse caso, só se eu não entendi, nesse caso ele está falando de um modo geral e não especificamente desses 25 espíritos, né? Não, 250 espíritos, né? Então, porque ele começou a falar da cientista, pode falar, Cláudia, eu imagino que só se estiver falando em relação ao todo. Tá. Pode falar, Cláudia. Gente, será que, porque assim, né, quando você faz uma fertilização in vitro, você coloca vários ovos, né, e dependendo também, claro, da saúde da mãe, de toda a preparação, um vinga, às vezes vingam dois, eu acho que é nesse sentido, ele vai vingar exatamente aquele que é o certo, né, mas a parte da mãe e de todo o processo também influencia, eu acho que é isso que eles estão falando. Não, mas... Porque pode não dar certo, né? Mesmo sendo essa mãe vai ter o bebê exatamente, né? Que seria o espírito para reencarnar. Mas pode não dar certo porque ela também tem que fazer todo um processo e o geneticista também. Então, todo o processo tem que dar certo, não só, eu acredito sendo assim, né? Aqui, a minha dúvida é só o seguinte, gente, uma coisa a gente está falando de seres humanos, outra coisa a gente está falando da espiritualidade. Então, eu acho assim, desculpa, me deu um nó na cabeça, porque na minha cabeça, se já está programado para acontecer isso, isso e isso, não tem nem a possibilidade de não dar certo, porque não está no plano físico, humano. Eu estou relendo aqui de novo, como eu falei há pouco, eu acredito que ele esteja falando sobre a fertilização in vitro num todo, que começou com a Louise Brown, e todo o processo que se dá até então, para não tentam salvar pelo menos 2 e tudo mais. Relendo aqui, eu acho que está mais ligado ao processo de uma forma geral, do que especificamente para um caso específico, né? aos 250 espíritos que encarnaram na Terra. Porque se não for isso, é meio que deixa a questão da reencarnação com limites humanos. Eu acho que nesse caso que a espiritualidade não está coparticipando na inseminação, que é algo, né, é possibilitado, mas não eles, de novo, com os 250 de Alcione. É como a Cláudia falou, tem toda uma questão emocional, tem toda uma questão de fatores humanos vão influenciar? Ter todo o processo, não é humano, ter todo o processo, eu fui lá, eu me dediquei a fazer o tratamento, eu me dediquei a tudo isso, né, que é cansativo, gasta muito dinheiro, é muito emocionalmente desestrutura. Nesse caso, eu acho que, de repente, se não acontece, ou o espírito encarnante desiste, como se que ele desiste também no ventre materno, pode desistir aqui também, né? Aqui não está a espiritualidade por trás, está só a mão do homem, né? No sentido de que se não deu certo, é porque todo esse processo ficou como aprendizado, como não vai dar certo, porque precisa passar por várias outras questões, vários outros entendimentos, mudar a mente, mudar a emoção, mudar a postura. Eu acredito que esteja falando dessa situação, e não da situação daqueles que vieram como ele chama, o Manuel Filomeno de Miranda, foi lá em Minas Gerais participar da fecundação daquelas 2 famílias. Eles só fecundaram, eles só fizeram. Sim. Não é que teve intercorrências no meio do caminho, como aqui mostra que pode haver. Eu acho que são 2 casos. Separados.
Entendi. Difícil, né? Porque deixa duvidoso aí, né? Então, eu ainda fiquei com, mas enfim. Aí, a outra coisa que eu queria falar é, aí eu vou falar de mim mesma. Tá. Barrigas de aluguel. Quanta gente já não condenou desde a tal novela? Sim. Quantas pessoas não condenaram, criticaram, julgaram, né, que é um absurdo. E aqui eles estão falando que elas servem de um serviço maravilhoso, incontestável. Ou seja, a gente tem que prestar mais atenção. Tem muito além do que a gente imagina, né? Muito além do que a gente imagina. E que a questão da pílula do dia seguinte, como tanto se fala na ciência, que ainda não há vida. Ela é abortiva, né? Então, mas eles falam que a pílula do dia seguinte não está matando um ser porque não há vida. E não é o caso, eles falam que na junção, quando vai ter a junção do esperma com o óvulo, já tem um espírito já predestinado para aquela fecundação. Sim. Então, já tem vida. Sim. Um dia eu falei para uma amiga minha sobre isso, que a pílula do dia seguinte, você está fazendo um aborto. Ela quase me bateu. Falei, bom, então você se informa. Assim você fala que não, né? Desculpa se eu estou te julgando, colocando em questão, mas esse é o fato. Porque se você, uma vez que está concebido, você sabendo ou não, o seu subconsciente sempre vai ter informação que poderia estar esperando um filho. Uhum. Nunca vai saber. Então, tem que ter essa atenção. Né? E essa questão da inseminação também é uma outra coisa muito julgada, muito criticada. E eu vou dizer de mim mesma. Sim. Tem tanta criança precisando ser adotada, por que vão fazer isso? E aqui está dizendo, e é tão, tão claro aqui, quando fala da questão da evolução dos pais antes de qualquer coisa, porque pessoas que têm dificuldade de conceber tiveram más condutas com relação a isso anteriormente, de alguma forma, pelo que vem colocando aqui no livro. A mudança e a evolução desses pais e a luta de querer tanto ter, porque só quem faz a inseminação sabe o quanto é difícil, o quanto judia emocionalmente, fisicamente, porque é um monte de hormônio que eles jogam para dentro da mulher, é um dinheiro absurdo, tem muita gente, tanta vontade de ter um filho, que, assim, vendem casa, vendem tudo para poder ter um filho, tamanha vontade de ter um filho e amar um outro ser, né? Eu acho que isso também a gente não pode deixar de enxergar o quanto ajuda a evolução dessas pessoas. Então, não cabe crítica mesmo. Não, nunca. A atitude do outro, em qualquer que seja, não cabe crítica e julgamento, porque nós não estamos sentindo. Tem uma história da família da tia da minha mãe, que ela não podia ter filhos, gastou fortunas com inseminação, até que ela se deu por vencida, adotou 2 crianças, irmãos, né? Já grandinhos. Depois de 10 anos, ela engravidou. Então, aí, eu, trazendo essa informação, engravidou normal, não foi inseminação. Trazendo com essa informação, eu penso, será que não foi necessário ela passar por esse gesto com essas crianças, porque essas crianças já estavam na escala reencarnatória dela, já constavam da necessidade de serem amados por ela? Porque se ela tivesse conseguido ou ter tido filho ou a fertilização, não teria o passo da adoção. Então, a espiritualidade também deve trabalhar dessa forma. Sim, né? Eles estão conosco o tempo inteiro, nos guiando. Às vezes a gente até fala, né? Se eu tive um livramento, eu não sei porque a espiritualidade me auxiliou. Então, eu nem questiono não ter alcançado aquilo que eu queria, porque provavelmente não era para mim naquele momento, ou nunca. Sim. Então, acho que como você trouxe, Alê, julgar as escolhas do outro não cabe a nós. Não. Porque a gente não sabe o que está por trás. Nunca. Tem muito mais, né, do que a gente imagina. Exato. Amigo da minha mãe também foi a mesma coisa. Não conseguiam. Aí adotaram um menino, Caio. Acho que ele veio com 2 aninhos, uma coisa assim. Um mês depois ela ficou grávida de gêmeos.
E aí eu acredito que tem um contexto, inclusive, desses irmãos, do adotado e dos que vêm, né? Eu também acredito. Gestação, que tinham que ser irmãos de alguma forma nessa vida, que não existe isso, né? A espiritualidade não faria nenhum desvio para eles nascerem em outro lugar, mas tinha todo um contexto para todo mundo estar ligado aí nessa história. Só retomando aqui, essas abnegadas mães, por empréstimo, desempenham um papel de alto significado na construção do mundo novo e melhor de amanhã. Pois é, olha só. Né? Brilhoso, né? Para mim, acho que é um baita de um... Nossa, a elogio é um agradecimento, né? Embora a conquista da ciência haja logrado esse feito com fins nobres, sempre aparecem as pessoas utilitaristas e aproveitadoras para candidatar-se aos benefícios financeiros, que justificam elucidando que tem a finalidade de diminuir-lhes as dificuldades econômicas que vivenciam. Apesar de não concordarmos com tal conduta, também não nos opomos às mesmas, que em alguns casos compreensíveis são benfeitoras da humanidade. O mais curioso ocorre, nas raras vezes, quando em convivência com o espírito reencarnante, desenvolve-se os adormecidos sentimentos da maternidade, e após o parto, tocadas pela presença do já querido ser, negam-se a devolvê-lo àqueles que as contrataram. Observamos que, em alguns desses casos, o espírito reencarnante está mais vinculado à doadora do ventre de aluguel do que aos reais genitores. Sucede que ninguém pode burlar os mecanismos sublimes das leis cósmicas que regem o universo e as criaturas humanas. Normalmente, os caminhos transversais a que muitos indivíduos recorrem para fugir da responsabilidade conduzem-nos exatamente ao destino que lhes diz respeito e não aos sítios onde gostariam de desfrutar da inutilidade. A nossa participação, assim como a dos devotados trabalhadores que se encontram vinculados ao mister que abraçamos, não será permanente, sendo realizada apenas em alguns casos especiais, porquanto, desde alguns anos do século passado, os nossos irmãos de Alcione estão reencarnando-se na Terra sem alarde, tornando-se expoentes de sabedoria e portadores de grande contribuição cultural e espiritual. À medida que os anos se passaram, desde as ocorrências, estamos agora vivenciando o período para os renascimentos em massa. Enquanto tem lugar, a princípio, lentamente, o expurgo dos irmãos infelizes vinculados à revolta e à truculência de que se utilizam em tentativa inútil para impedir a felicidade dos seres humanos. De maneira equivalente, à medida que os anos se sucederem, número bem expressivo de desatinados será encaminhado ao exílio temporário, de forma que irão contribuir para o desenvolvimento dos seres que encontrarão em novos ninhos domésticos para volverem em triunfo, quando se depurarem das graves imperfeições que lhes dificultam a marcha do progresso. Só fazendo um adendo aqui, a questão das mães de aluguel tomarem amor pelo filho, porque ela passa pela maternidade, por todo o processo que está adormecido, e às vezes ela precisa trazer à tona esse sentimento, porque a gente não sabe que, de repente, lá na frente, ela está preparada para gerar um filho que seja dela, filho que esteja em seu contrato reencarnatório, e ela precisa despertar. Então, talvez a espiritualidade maneja desta forma, né, para que ela possa, ou então, também me veio à mente, quando aqui diz que o espírito tem afinidade com a barriga, com o ventre, talvez ela só precise dar a luz a ele
por conta de, em alguma situação, ela não ter dado a oportunidade do nascimento. Então, você vê como existem várias conexões que a espiritualidade utiliza para auxiliar a nós, para que a gente possa evoluir, né? Vamos lá. Onde eu parei? Observamos que em algum desses casos... Oi? Tem sido, você parou no, tem sido assim desde os primórdios. Espera um pouquinho. O final do parágrafo grandão. Do 172? Marcha de progresso. É que o meu é digital e aparece só uma porcentagem. Assim, isso. Tem sido assim, vírgula, desde os primórdios do estabelecimento. Tá. Achei. Obrigada. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Assim que responderam os espíritos nobres responsáveis pela codificação do espiritismo a Allan Kardec, conforme a questão de número 540, íncita em O Livro dos Espíritos. Esse encadeamento já houvera sido percebido por Antoine Lavoisier, na sua célebre citação em torno do estudo da massa. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nada obstante, na atualidade, constatou-se que há sempre uma perda de massa, na reação de uma substância libertando energia, o que, de certo modo, não altera o conteúdo do nosso pensamento em torno da harmonia universal, assim como das leis que a mantêm. A gente vai lendo e vai percebendo quanta coisa, quanta informação, quanto conteúdo nos passa desapercebido de tudo que a gente já aprendeu, desde lá de trás, na escola, na faculdade, em aprendizados extras, né, em conversas. Olha quanta riqueza de conhecimento nós já trazemos, nós já adquirimos, e nos passa, a nossa existência é tão controladora por outras questões, que a gente esquece do tamanho que o quão pequeno nós somos em relação ao tamanho do todo que nos cerca, que nós poderíamos nos utilizar de melhor forma, né? As questões de, como vocês bem trouxeram, por que não julgar o outro, por que não criticar? Então, aí nós vamos buscar pela memória o que já aprendemos em relação a isso, vamos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, estas posturas. Então, em todos os momentos na leitura, eles nos trazem a reflexão da necessidade das mudanças que devemos fazer conosco, para que a gente possa seguir e caminhar com a transição, né, aqui no planeta Terra. Vamos lá. Algum comentário? A gente pode seguir? Então, vamos lá. Houve um silêncio natural, convidando-nos a reflexões profundas em torno dos divinos desígnios. A programação em torno do renascimento dos espíritos procedentes de Alcione, considerando-se que os mesmos não têm compromisso negativo no planeta terrestre. Destacou-se a desnecessidade de estabelecimento de metas proporcionadoras do ressarcimento de débitos morais em relação às existências anteriores, como sempre ocorria nos casos convencionais a que estávamos acostumados. No departamento de reencarnações, os mapas adrede estabelecidos apresentavam organismos saudáveis, sujeitos, entretanto, aos fenômenos normais de desgaste da energia, assim como as ocorrências de enfermidades menos graves, de forma que todo o tempo de que dispunham os espíritos fosse dedicado ao labor edificante da fraternidade,
dos estudos e aplicações das propostas sobre o próprio progresso moral e espiritual, assim como do planeta. Trazendo da dimensão de onde se originavam os tesouros logrados no processo da evolução, não eram exilados em mecanismos de reabilitação, mas voluntários do amor, contribuindo em favor da felicidade das vidas humanas em cujo seio renasceriam. Os cuidados, portanto, no que dizia respeito aos renascimentos, cingiam-se na grande maioria às contribuições genéticas dos futuros genitores, de maneira que os perispíritos dos candidatos pudessem modelar as suas necessidades intelectuais e morais, experimentando as conjunturas ambientais, mas também desenvolvendo os compromissos a que se vinculavam, sem maiores impedimentos resultantes da maquinária orgânica. Desse modo, os preparativos para a inseminação artificial, no caso referido, prosseguiram amparadas por Dr. Silvio e nossa equipe, transformando-se em realidade dias depois, quando foi possível fazer a transferência dos embriões com os respectivos espíritos vinculados, facultando, posteriormente, a constatação do fenômeno da gestação. A alegria que tomou conta do casal quando lhe foi apresentado o diagnóstico de êxito em torno do empreendimento, converteu-se numa celebração de amor e de gratidão a Deus através da oração, de que participamos à noite quando se encontravam em parcial desdobramento pelo sono. Tanto os futuros genitores como os irmãos gêmeos que se reencarnariam exultavam, dialogando com emotividade e confiança em torno dos planos de construção do bem, mediante o estudo, a dedicação ao trabalho e a entrega irrestrita à divina misericórdia, que tudo provê com equilíbrio e sabedoria. Instrumentalizados com essa e outras experiências realizadas com famílias de diferentes classes socioeconômicas, ouvimos o benfeitor declarar que agora era factível pensar-se nos programas de reencarnações em massa, obedecendo-se, todavia, às determinações do Senhor da vida. Enquanto operávamos no Mister, tomávamos conhecimento das desencarnações coletivas mais dolorosas, em decorrência das convulsões do planeta em adaptação geológica, a maioria das quais referente a entidades que já não deveriam renascer no orbe terrestre, transferidas compulsoriamente pela lei do progresso para um mundo compatível com o seu nível de elevação. Então, eu entendo que as questões que ocorreram, né, que ocorrem nos grandes cataclismas, também levam os espíritos que não mais pertencerão à Terra, que já não coadunam na frequência energética da Terra, né? E até não sei se eu comentei com vocês na semana passada, mas depois eu fiquei pensando. Geralmente na fecundação, quando se faz, sempre são gêmeos, trigêmeos, nunca é um. Sempre vem 2 ou 3. Então eu fiz as contas. Se na média forem 2, já são 500 espíritos de auxílio encarnando, né? Porque são 250 famílias. Então, umas vêm 2, outras viram 3, outras viram 5, a gente não sabe. Então, veio muito espírito bom para a Terra, né? Era-nos motivo de imenso júbilo podermos acompanhar os procedimentos em torno da grande transição, que lentamente se instalava na abençoada casa terrestre, ensejando a renovação de milhões de espíritos que ainda se encontravam sujeitos à ignorância das leis da vida, assim como outros que permaneciam enrodilhados em compromissos infelizes, de que tinham dificuldades de libertar-se. Podíamos perceber os numerosos grupos de trabalhadores de nossa esfera e de outras sob o comando superior de Jesus, desdobrando-se para criar no planeta a psicosfera compatível
com as exigências das transformações que se operavam mediante o sofrimento, assim como através do despertamento das consciências pela iluminação do conhecimento e as bênçãos da caridade. Os grupos espíritas afeiçoados à verdade e os trabalhadores responsáveis pela realização do bem geral passavam a receber informações especializadas a respeito da conduta dos seus membros, como, aliás, sempre ocorreu, de forma que pudessem criar o clima mental e emocional para enfrentar os cataclismos que, por outro lado, aconteciam mais frequentemente, acelerando o processo de crescimento das vidas em amor e paz. Simultaneamente, reconhecendo as operações transformadoras que ora se realizavam, entidades perversas, vinculadas ao desvario ou dele vítimas, movimentavam-se com sofreguidão, desenvolvendo mecanismos de agressividade contra todos aqueles que se encontravam comprometidos com a responsabilidade das mudanças em andamento. Ciladas habilmente organizadas, estereótipos do prazer e estímulos vulgares às sensações passaram a ser inspirados aos multiplicadores de opinião dos grandes veículos da mídia, de modo a perturbar a marcha do progresso, ampliando a área dos desmandos de toda a ordem, especialmente a que diz respeito aos gozos servis e de fácil acesso. Nossa, esse livro foi escrito há tanto tempo atrás, e ele é tão atual, quando ele coloca aqui que habilmente as trevas começaram a se organizar para insuflar a imoralidade nas mentes desavisadas, principalmente nos ambientes midiáticos. E hoje nós vemos isso, de uns anos para cá até hoje, numa crescente, assim, desastrosa, né? Tanto que até os fatos que ocorrem, né, nos bastidores de toda essa imoralidade, eles estão vindo muito à tona, estão mostrando quem são. E para mim, eu tenho a visão de que isso faz parte da transição, da limpeza da Terra. Vamos deixar claro o que é certo, o que é errado, quem coaduna, quem não gosta, quem gosta. Criou-se, então, a separação do joio e do trigo, né? Através desta abertura de que tudo se mostra. Conclaves insidiosos organizados pelos inimigos do bem, nas furnas em que se homiziavam, estabeleceram metas de vingança, utilizando-se da política sórdida a que se entregam muitos dos seus membros, ora reencarnados nessa área, como nas religiões, nas artes e em outros setores sociais, a fim de que chafurdem o lodaçal do caos moral, em estímulo negativo aos comportamentos saudáveis, fazendo campear o descrédito, o desrespeito às leis e aos deveres, na volúpia de acumular recursos que não são transferidos com a desencarnação, mas entorpecem os significados elevados da existência espiritual. Fomentadores de guerras de extermínio, de terrorismo insano, de perseguições às minorias, de deboche e de preconceito. Misturaram-se as multidões, inspirando governos e cidadãos, as atitudes calamitosas, de modo que a esperança seja deixada à margem sem consideração, e os exemplos nobres se transformam em mensagem de aproveitadores e oportunistas desvairados. Subitamente, pode-se observar o aumento surpreendente das aberrações, dos crimes hediondos, da violência inclemente e da falta de autoridade para impedi-los ou administrá-los, tornando-os banais e quase desconsiderados. O vale-tudo que começou a ser estabelecido tem o objetivo de criar o clima de desinteresse pela honorabilidade, pelos valores éticos,
pelo respeito à criatura e à sociedade, demonstrando que todos esses significados haviam sido perdidos e uma nova e descontrolada ética passava a ser assinalada como regra de comportamento próprio para estes desditosos dias. Vocês querem comentar alguma coisa até aqui? Porque parece que a gente está falando de ontem, né? Hoje, né? É de ontem, porque é hoje, até o fim do dia de hoje, né? Meu Deus. E que isso está acontecendo em todos os lugares. Não importa religião, política, família, trabalho, escola. É para todo mundo mesmo. E graças a Deus, né? Sim. E é interessante que eu tenho escutado muito, eu até comentei com as meninas semana passada, que muitas pessoas que têm conhecimento falam, eu não estou vendo mudança nenhuma, parece que está cada vez pior, que é o que, na verdade, eles estão querendo mostrar, enfatizar, exato, para que a gente comece a se desestruturar emocionalmente. Mas como assim? A gente está lendo, nós estamos nos colocando à disposição do aprendizado e nada muda. As coisas estão mudando. São os olhos de quem querem enxergar, né? Então, e é o que ele traz aqui. Eu estou fazendo a minha parte. Não estou dando guarida para a energia negativa, né? Por efeito, volumosa onda de pessimismo tornou-se dominadora no oceano das existências, e os jovens, principalmente sem liderança digna nem diretrizes de equilíbrio, passaram a ser as vítimas selecionadas pela representação de herdeiros do futuro. As festanças licenciosas, os programas televisivos chulos e vulgares, agressivos e mentirosos, ao lado do cinema e do teatro, em uma lavagem cerebral de que somente o prazer, a qualquer preço, é que vale a pena. Começaram a tornar o proscênio terrestre local de hediondez, de selvageria e de permissividade, que levam à degradação, à exaustão. Repentinamente, os pais e educadores passaram a ser assaltados pelas dúvidas em torno do significado da formação moral dos filhos e aprendizes. Verificando os salários altíssimos com que são remunerados os comportamentos doentios e chocantes em detrimento das profissões dignas e desgastantes daqueles que se exaurem no exercício do dever. Os dois mundos de vibrações físico e espiritual aumentaram o intercâmbio com maior facilidade, e o conúbio espiritual inferior começou a fazer-se tão simples que qualquer comportamento mental logo encontra resposta em equivalente sintonia com os espíritos que se movimentam nessa faixa vibratória. É claro que aquela que diz respeito aos sentidos mais agressivos e sensuais predomina na conduta generalizada. Conversando com o amigo Ivon, logo pensamos nas grandes lutas do Armagedon, conforme as velhas anotações bíblicas, que seriam sintomáticas do fim dos velhos tempos, para dar acesso aos novos editosos, transferidas do vale das guerras do passado de Israel para todo o planeta atual. As ameaças de fim do mundo, criando pavores nas mentes e nos comportamentos emocionais mais frágeis, começaram a ser motivos de medo, de ansiedade e de desespero, assim como as propostas em favor do aproveitamento de todas as sensações, como forma de esquecer a vida e suas mazelas. Assumiram um papel de destaque nos vários grupos sociais. Médiuns que haviam aceitado compromissos de alta responsabilidade para exercer a faculdade com Jesus nestes difíceis dias, sem dar-se conta, estão abandonando a vigilância recomendada pelo Mestre e por Allan Kardec, para engalfinhar-se em lutas de competição doentia, buscando lograr posições de relevo
enquanto se fazem instrumentos de espíritos levianos, que se comprazem em profetismo de terror e revelações confusas, mediante as quais tentam introduzir no movimento espírita as informações inautênticas de que se fazem portadores, gerando incompreensão e desordem. Agredindo-se reciprocamente, a troco da vaidade que desborda em direção do orgulho e da soberba, esquecem-se de servir a casa espírita, a fim de servir-se dela. Os seus propósitos conflitivos, que escamoteiam a benefício da exaltação do ego atormentado e insatisfeito. Uau! Campeões da insensatez invadem os grupos sociais e adquirem prestígio mediante a astúcia bem elaborada e a falta de escrúpulos, movimentando-se livremente e empurrando os líderes insanos que avançam no rumo do abismo. Tudo diz respeito à resposta das trevas organizadas contra a programação do dúcido cordeiro, pacífico e pacificador, que não revida o mal, prosseguindo com os métodos do amor, no afã de promover o progresso da humanidade e do seu berço terrícola. Em nossas reflexões, nas noites seguintes, podíamos ver, sem qualquer dúvida, as caravanas iluminares descendo na direção da Terra, com a missão sublime de facilitar a reencarnação dos novos condutores do futuro, ao lado dos imigrados de Alcione, em verdadeira sinfonia de bênçãos. Foi numa dessas oportunidades, quando, em grande silêncio, nosso grupo, encontrando-se ao ar livre, contemplava os embólios de estrelas lucilantes e de prateado luar, que o nosso mentor nos convidou à oração, propondo-nos a entrega total ao celeste amigo que viera há 2000 anos, clarear a grande noite com a luminescência do seu inefável amor. Agora enviava, conforme o prometera, neste momento de tantas aflições, o Consolador, que já se encontrava no mundo terrestre há mais de um século, como uma constelação de seres elevados, para que as sombras fossem definitivamente diluídas ante as divinas claridades siderais. Não havia como resistir às lágrimas ou permanecermos indiferentes aos sublimes apelos do amor. Nossa, gente, que leitura é essa? Quando ele fala sobre nós, espíritas, espiritualistas, profetizadores dos ensinamentos de Jesus, né? Como a gente cai, né? Como a gente se equivoca perante a fazer o bem, a fazer o certo. É um baita de um puxão de orelha. Podem fazer as suas considerações se quiserem. A minha orelha também doeu. Pode falar, Gê. Oi, gente, boa noite. É que, assim, eu fico com uma dúvida, assim, assim, nas leituras, porque a transição planetária, a gente já vimos, já estudamos isso, que o umbral, ele está sendo limpo, certo? Até uma vez você falou, Silvana, que só tem um umbral grosso, parece, né? Com um pouco de pessoas lá ainda, né? De seres lá. O umbral grosso ainda existe alguns espíritos de muita baixa densidade e as trevas. Então, aí essa é assim, a minha dúvida é a seguinte, agora entrando isso, né, que já está chegando bem essa transição planetária, né, já está, essas
encarnações aqui na Terra, então as mamães que vão ter os filhos, que vai, ainda está no processo de dívidas? Não. Ou não? Não necessariamente. Não está. A partir do momento que o umbral foi limpo e todos os espíritos foram encaminhados para planetas que, de acordo com as suas frequências vibratórias, ficando somente o umbral grosso e as trevas, isso não quer dizer que já não estão sendo limpos, já estão também neste processo. A partir do ano de 2020, não encarnaram espíritos kármicos, porque a Terra, ela já está em transição. Então, para que ela siga na evolução, ela não pode mais receber resgates, espíritos com resgate kármicos. Então, todos que estão nascendo, dessa data para cá, são espíritos que vêm para trazer de outros planetas, para trazer, de alguma forma, a evolução. Entendem? Quando os que desencarnaram, né, os que estão desencarnando, quando nós desencarnarmos, também seremos designadas para planetas onde a nossa frequência se ajusta. E a partir daí, nós estivermos em condição de encarnarmos na Terra, porque já não temos ajustes a serem feitos, não temos questões kármicas, encarnaremos na Terra. Porque no ano, a partir pelo que eu li, né, que o Geraldo Lemos trouxe numa palestra, 2100, mais ou menos, a Terra estará completamente regenerada. Se nós desencarnarmos e ainda tivermos questões kármicas, nós vamos encarnar em planetas onde as nossas questões então, estão encarnadas, né? Vamos fazer lá o ajuste, resolver a questão. Tá bonitinho, espírito liberto, podemos ir para a Terra? Podemos ir para Júpiter? Podemos ir para Marte? Entendem? Nós seremos direcionados, se quisermos, até mesmo por questão de auxílio, a planetas de quinta dimensão para cima. A terceira dimensão era o planeta Terra. A quarta dimensão é umbral. A quinta dimensão é a Terra regenerada. Quando efetivamente as trevas forem abolidas da Terra, que já também está em curso, que aí a gente precisa estudar isso mais a fundo, né? E nós estivermos ainda encarnados, é porque ainda temos a oportunidade de resolver as questões, né? Não é que as trevas vão embora, de repente ainda a minha vibração é de terceira dimensão, a Terra está em quinto, pronto, morre todo mundo que não está em quinto, não é assim. É todo um processo dentro dos contratos reencarnatórios. Ninguém vai antes, ninguém vai depois, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, eu tinha essa dúvida, sabe? E aí, quando ele coloca aqui que as trevas estão se levantando porque elas estão vendo que elas estão perdendo terreno, elas estão enfraquecendo. Só que ainda existem espíritos encarnados muito ligados a essa energia. Então, através deles que eles se mostram. E aí, por isso que fica parecendo que está tudo errado, que nada está caminhando certo, né? Porque, inclusive, até, não sei onde que eu li, foi quem falou, foi o Papa Francisco que faleceu, né? Que ele disse que o bem, ele só se mostra porque o mal só se mostra porque o bem não se manifesta. Então, parece que o mal é muito maior que o bem, mas não, é que ele é mais, vamos dizer assim, corajoso. Ele dá as caras, e o bem se anula. Porque às vezes nós não temos a coragem de enfrentar as coisas. E o mal é destemido, né? Então, é isso que a gente precisa, de repente, mudar nas nossas atitudes. Quando nós caminhamos para a transição, como eu já falei aqui, a transição somos nós. Eu estou em transição.
A Terra pode estar lá na 10ª dimensão. Eu estou ainda na 3ª, mas eu estou me colocando em transição. Se eu não colocar, escolha minha. A Terra vai continuar. Se eu não fizer parte, é problema meu. Então, eu mudar posturas mentais, emocionais, não viver mais num ambiente mental que era cíclico nesta vida, mas lá no passado, que eu trago até hoje, eu tenho que sair desse círculo viciante que eu me coloquei, de pensamento, de posturas, de comportamentos, porque senão nada vai mudar, né? O menino está passando do horário, mas se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Mais alguma coisa? Bom, então, minhas lindas, como eu esqueci de fazer a abertura, e então, aproveitando esse momento onde a gente sempre recebe, né? Eu sinto muita energia, eu sinto muita canalização da espiritualidade, no momento que nós estamos lendo, refletindo, trocando informação. Então, vamos agradecer por sermos abençoadas. Agradecer a Jesus, o nosso Mestre, nossa Mãe Santíssima, por nos envolver em energias que nos amparam, que nos fortalecem, para que a gente possa seguir perseverante essa caminhada, independente dos obstáculos que aparecerem, que possamos ser firmes nas nossas posturas, nas trocas, nas mudanças. Que Deus nos abençoe. Fiquem em paz, que tenhamos uma ótima semana e possamos nos ver semana que vem. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, gente.